Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos agora a nossa aula remota número 7 na disciplina de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e hoje a gente muda de tema. A gente vai parar de falar um pouquinho de educação ambiental, ter ela como tema principal, mas sempre vamos voltar a ela, e vamos começar a falar do segundo tema que compõe a nossa disciplina, que é o desenvolvimento sustentável. Eu trouxe aqui para vocês o sumário dessa aula, porque eu vou trazer um histórico rapidão acerca do termo e do significado de desenvolvimento sustentável. Entender que o desenvolvimento sustentável ele envolve a sustentabilidade ambiental, social e econômica, entender elas de forma isolada, né? Que depois elas se complementam dentro do grande conceito que é o desenvolvimento sustentável. E num segundo vídeo que eu vou gravar para vocês, a questão da Agenda 2030, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS, e que atualmente estão amplamente divulgados, inclusive na TV tem uma propaganda que o Matheus Solano aparece falando dos ODS, que são aqueles quadradinhos coloridos, e eu vou trazer esse tema para vocês aqui nessa aula, certo? Então, começando aqui sobre o histórico da questão de como surgiu, né, os princípios, os conceitos e os objetivos do desenvolvimento sustentável, dentro daquelas convenções e reuniões que nós estudamos conceituando a educação ambiental. Também houve em 1983 convocado pela ONU a criação de uma Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, vocês lembram que a primeira convenção, que foi a Conferência de Estocolmo, foi lá em 1972, de relevância, né, que eu estou trazendo para vocês. Foi, então, criada a discussão sobre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Essa discussão foi se encorpando. Aí eu sempre tratei para vocês com a visão para a educação ambiental, até que em 1983 discutiu-se muito, mas precisava então criar uma solução. Quando a gente tem um problema, a gente precisa criar uma solução. Então, por isso que a ONU formou essa comissão e ela foi um divisor de águas no papel de definir conceito, princípio e objetivo para a harmonização da relação entre economia, sociedade e meio ambiente, que é o problema que se instalou. Precisamos crescer economicamente, mas o meio ambiente estava sofrendo muito por isso, e se o meio ambiente sofre, reflete na sociedade, em qualidade de vida. Então, se a gente tem um problema, qual é a solução? Então, essa comissão elaborou um documento que é um dos mais importantes sobre a temática ambiental, chamado Relatório Nosso Futuro Comum, no qual foi definido nesse relatório o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente escuta muito falar. Muitas vezes, se você não é da área, você acaba atribuindo somente desenvolvimento sustentável em relação ao meio ambiente, mas na verdade o conceito de desenvolvimento sustentável ele vai além, né, da questão somente ambiental. Então, naquela comissão que elaborou o relatório Nosso Futuro Comum, esse relatório saiu lá em 1987, então eles discutiram bastante para se chegar nessa conceituação de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, tá? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, porque até então a visão que se tinha era somente econômica. Então eu preocupo com o crescimento econômico, esgoto todos os recursos e as gerações futuras, e as gerações que estão vindo, como que elas vão sobreviver? Por isso, então, dentro do desenvolvimento sustentável tem o tripé da sustentabilidade, que é o quê? Economia, ambiente e sociedade. Então, como eu já devo ter falado para vocês, o desenvolvimento sustentável ele é economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Se eu tenho
essas três vertentes aqui atuando dessa forma, eu vou ter o desenvolvimento sustentável. Durante muito tempo, pouco se fez pelo desenvolvimento sustentável. Inclusive, tem muitas coisas que vocês vão ler, que é uma utopia, é um sonho, isso aí não tem como realizar, mas a gente está num momento que ele está já, em alguns segmentos, sendo colocado como primeira ordem. E aí, o desenvolvimento sustentável, ele vai além, né, de governos, ele tem a ver com indústria e ele tem a ver com a gente. Por isso, então, que eu trouxe para vocês aqui esse tripé da sustentabilidade para a gente dividir o social, o meio ambiente e o econômico, né? Então, sustentabilidade ambiental. O que é a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento sustentável? É a preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade encontre o equilíbrio, encontre a harmonia entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais sem prejudicar a natureza. Hoje a gente já tem muito conhecimento e muita tecnologia para isso. Então eu sei o quanto que determinados recursos demoram para se recompor, né, na natureza. Eu sei que alguns não vão, então a partir do momento que esses recursos se esgotaram, eu não vou ter mais disponibilidade deles, como é o caso do petróleo. Então o petróleo é um recurso muito importante, tá, no nosso dia a dia. No entanto, ele demora tantos anos para se formar que nós não teremos condições de utilizá-lo novamente. Então, o petróleo é um exemplo de um recurso que acabou. Por isso, então, que novas tecnologias, inclusive tecnologias limpas, porque a queima do petróleo é muito poluente, e aí a gente já entra no assunto de mudança climática, aquecimento global. Então, muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas para substituir o petróleo. Muitas vezes não é nem uma questão ambiental, é uma questão de necessidade. O petróleo vai se esgotar, isso é fato. Então, onde ele é utilizado, por exemplo, como combustível, muitas alternativas já estão sendo criadas. Existe, no nosso caso, que a gente usa muito, é o etanol. Existe já a tecnologia dos carros elétricos e por aí vai. Certo? Então, a questão é o equilíbrio entre suprir a sua necessidade e sem prejudicar a natureza e um uso racional para que as próximas gerações tenham também disponibilidade desses recursos. Aí a gente entra na sustentabilidade econômica. Então, o que é a sustentabilidade econômica? É um modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar o suprimento das necessidades da geração futura. É o uso consciente, é o uso sem desperdício. Então, eu vou explorar a natureza, vou produzir bens econômicos, haverá o desenvolvimento econômico, mas talvez numa passada menor do que a gente vem tendo até agora. Porque eu vou ter que ter uma visão sustentável, eu vou ter que olhar para esse recurso, ver a capacidade dele de se recompor e utilizá-lo de forma adequada, não tirando a viabilidade econômica do meu negócio, do meu produto e o crescimento econômico dos países. É fácil? Não é fácil. Mas é possível? Sim, é possível. Só é possível com mudança de atitude e comportamento de cada um de nós, que nós já tratamos na educação ambiental. E que eu acho muito interessante também no desenvolvimento sustentável, na sustentabilidade, é a parte social. É a participação ativa da população no que tange ao desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visem ao bem-estar e igualdade de todos em consonância com a preservação do meio ambiente. Pessoal, quando não há a preocupação com o social e há uma degradação muito grande do ambiente, podem relacionar com fome, com miséria, com doença, certo? Então, o social, ele está amplamente ligado aos demais tripés, é o ambiental e o econômico. Eu preciso ter uma economia para que essa
população, para que o ser humano consiga produzir e ter a sua renda, mas eu preciso de um ambiente que supra as necessidades dessa sociedade. Então, eles estão muito interligados e eles têm que andar junto. Então, não adianta eu ter um país que tem um super desenvolvimento econômico, mas está com a sua sociedade quebrada, está com o meio ambiente poluído, degradado, porque uma hora isso vai quebrar. Então, tudo tem que andar junto. E talvez o passo seja menor, mas seja um passo equilibrado e harmônico. Essa é o desenvolvimento sustentável. Não é uma utopia, é possível, basta participação ativa da população e a exigência de que normas sejam cumpridas, que o poder público faça a sua parte e que nós também façamos a nossa. Certo? Eu volto no próximo vídeo, então, falando sobre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora aqui que está valendo e que tem como meta serem atingidos até 2030, tá bom?